Mais um podcast Jesus Puro e Simples começando, pessoal. Podcast esse sem denominação religiosa. Podcast esse com o objetivo de fazer com que vocês e eu aprendamos mais sobre Jesus Cristo, que é o centro de toda denominação cristã. Então hoje, como eu disse, né, para vocês e eu aprendermos mais sobre Jesus Cristo. Então não sou eu que estou a cargo aqui de ensinar nada, e sim nosso convidado. E o convidado de hoje é o pastor Lucas Nascimento. Tudo bom, pastor? Tudo bem, Felipe. Que alegria estar aqui com você. O pessoal também que está assistindo a gente aí. Muito bom mesmo. Obrigado por ter aceitado o convite na primeira vez que conversamos, né? E hoje o tema, vocês já devem saber, porque já clicaram aí, nós vamos falar um pouco, vamos voltar, na verdade, né, às Sagradas Escrituras. Não que o episódio anterior a gente não tenha utilizado da Bíblia para poder fazer o programa, mas o episódio anterior foi sobre casamento. E agora nós vamos voltar aos livros bíblicos, né? E vamos abordar esse livro que já conversei com o pastor Lucas, né? É o segundo livro favorito meu da Bíblia, que é o livro de Jó. Então nós vamos falar um pouco sobre perseverança, sobre sofrimento do cristão e sobre a fé, né? A perseverança. Conta pra gente aí, qual que é o primeiro? Essa é uma curiosidade que deve ter ficado na mente de todo mundo aí. Eu gosto, para mim o favorito é o livro de Mateus, porque sim, ao começar a leitura bíblica, assim, poxa, vou ler tudo. Uhum. Eu comecei pelo Novo Testamento e o livro de Mateus é o primeiro dos evangelhos, sim, o primeiro livro do Novo Testamento. Então, aquilo foi muito impactante para mim no começo. Mas, enfim, tema aqui não é sobre mim, meu nome é Felipe, já me apresentei em outros episódios, mas vamos lá, eu gosto sempre de deixar claro que o foco sim, aqui é o convidado e, no caso, os ensinamentos. Então, vamos lá, Lucas. Vamos lá. Começando por uma das dúvidas que muita gente tem, muita gente não, na verdade acredito até que tenha muita gente que não saiba disso, mas existe dentro do mundo teológico, né, uma conversa se o livro de Jó realmente ele é baseado em fatos sim, reais ou não, sim, ou Jó não existiu. Então, assim, na sua opinião, você pode conversar sim, sobre isso antes da gente entrar especificamente no conteúdo do livro? Muito bom a gente falar sobre isso. Na verdade, esse é o fundamento de tudo, né? Porque, dependendo, se a gente entender esse livro como um livro literal, as implicações que nós vamos entender a partir dele vão ser umas, né? Se esse livro aqui, o livro de Jó, a gente ouve alguns teólogos defendendo que é apenas uma história criada pelos sábios antigos para trazer ensinamentos. Se isso for verdadeiro, então isso também vão ter outras implicações para a nossa vida também. Bom, a minha opinião é a opinião de alguns outros autores das próprias Escrituras, que é um princípio de interpretação bíblica, as Escrituras interpretam a própria Escritura. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se a gente olhar lá em Ezequiel, capítulo 14, versículo 14 ao 20, o próprio Deus, isso é legal, porque o próprio Deus em Ezequiel atesta o fato de que o que está escrito em Jó aconteceu. Então Deus mesmo cita Jó como um personagem real. Cara, você quer testemunho mais assim, verídico, é importante do que o do próprio Deus, que o Senhor da história atestando que Jó de fato foi um personagem real, a história do sofrimento de Jó é real, e isso é importantíssimo para nós por conta do objetivo desse livro. Então, assim, creio que tudo que está aqui é real, assim, uma história literal. Real. Jó foi um homem, carne e osso, uma história verdadeira, justamente porque da boca de Deus, em Ezequiel 14, a gente percebe que isso é real. Tiago também, no capítulo 5 do seu livro, ele trata Jó como um personagem histórico. Né? Então, por isso, eu entendo que o Jó, de fato, foi gente como a gente, né? Gente como a gente. Sofreu também, Sofreu bastante. Verdade. Então, vamos lá. Entrando agora no conteúdo do livro, sim, a gente tem, assim, eu tenho amigos
e de diversas idades, parentes e etc., que acompanham o programa, colegas que acompanham, e essas pessoas que são mais próximas de mim têm várias escalas ali de conhecimentos bíblicos. E eu imagino que os nossos seguidores também estejam nessa situação. Uns sabem profundamente sobre a Bíblia, outros têm um conhecimento mais raso. Então, assim, mas o livro de Jó é um livro que muita gente conhece. Pelo menos um pouquinho a gente já sabe. Vou tentar iniciar bem introdutoriamente no comecinho do livro, que é o que a maioria das pessoas acha que é o livro inteiro. Sim. Que é o diálogo ali. Que é o mais conhecido, conhecido, de Jesus, de Deus com o diabo. Sim. Onde o diabo estava circulando ali pela terra, né? E aí se aproxima de Deus e Deus mostra, né, ao diabo: viste meu servo Jó, como ele é fiel, como ele é obediente e tal. E aí o diabo diz: não, ele só é obediente porque ele tem é uma acusação, né? A gente vai pensar, é uma acusação contra Deus, né? Então vem esses 2, 3 primeiros capítulos, dos 42 que o livro de Jó tem, são os mais conhecidos e que dão esse tom de que parece que é o livro inteiro. Muita gente acha que o livro é isso, quando o diabo se apresenta a Deus e aí Deus libera o diabo para punir Jó ali, né? Perdendo seus bens, perdendo seus filhos. E depois Jó não peca ali. Depois o diabo volta até Deus. Deus de novo há essa contestação ali de que Jó é um servo temente, e aí o diabo de novo fala: não, é porque ele tem saúde, é porque ele tem não sei o quê, né? E aí Deus fala: não, vai lá, pode tocar na saúde de Jó, mas não tirar a vida. Sim. Beleza, aí ele vai lá, faz isso, e aí Deus diz, não, e Jó ainda assim não peca, dizendo uma das frases mais impactantes do livro, né? Nu vim do ventre de minha mãe, nu voltarei. Eu acho um dos versículos mais bonitos do livro. Mas enfim, não é o livro inteiro. Aonde que eu quero chegar? Primeiro, essa primeira parte que eu queria tratar com você. E aí eu tenho um amigo que ele se diz espiritualista. Já falei, a segunda vez que eu toco no nome, não no nome, né? Segunda vez que eu falo nele. E aí quando ele me questiona sobre o livro de Jó, ele fala: Felipe, Deus, como é onisciente, sabe de todas as coisas, por que ele simplesmente não chegou lá pro diabo e falou assim: aqui, vai embora, eu conheço meu servo, sei que ele é fiel e que, independente do que você venha me dizer aqui, eu sei que ele não vai, independente do que faríamos com ele, ou você fará com ele, eu sei que ele não vai pecar. Então, assim, esse amigo fala isso, e isso acaba entrando na nossa cabeça também. Poxa, por que Deus já não fez isso? Então aí vem minha primeira pergunta: por que Deus permite que às vezes a gente passe por o justo, Deus sendo um Deus justo, por que às vezes ele permite que a injustiça aconteça ou que o sofrimento aconteça na vida de alguns? Então essa é uma pergunta interessante. E é uma pergunta que está pairando não apenas no coração do seu amigo, né? Mas é uma pergunta que transcende os séculos, né? Que é o entendimento do mal. Por que Deus, sendo bom, ele permite que o mal exista? E aí eu preciso pensar que essa pergunta ela deveria ser feita de uma outra forma. Que forma? O que é, a gente até, né, depois falando aí dos livros de sabedoria, do qual Jó faz parte, o que é a sabedoria? A sabedoria é, de fato, como viver no mundo caído de Deus. É a sabedoria para se viver num mundo quebrado. Bom, se o mundo é quebrado e caído, e o mal existe, a gente se pergunta o seguinte: sempre foi assim?
Será que as coisas sempre caminharam dessa forma? E aí a gente precisa voltar para Gênesis para entender que Deus criou todas as coisas e a relação do homem de uns para com os outros era uma relação boa. Era uma relação de justiça, era uma relação de respeito. Essa relação entre criador e criatura era uma relação boa. A relação do ser humano com a criação era uma boa relação, não havia desmatamento. Entre as relações não havia racismo, não havia crimes como nós vemos hoje, pedofilia, né, a questão contra a mulher também, isso não existia. A pergunta que a gente faz é: quando é que as coisas começaram a dar errado? Quando o ser humano, num surto de autonomia, que a gente acha que Adão e Eva lá comeram uma maçã e a gente se pergunta assim, que raio de maçã é essa? Né? Mas não é a maçã. É o homem ativamente se rebelando contra o Criador. Então, primeiro a gente precisa entender isso para entender o problema da injustiça. Porque o problema da injustiça não é um problema de Deus, é um problema do ser humano. A injustiça, ela existe e às vezes os maus prevalecem justamente por um problema que começou conosco e não com Deus. Porque tudo que Deus fez era bom. A decisão de nos rebelarmos contra o Criador foi dos nossos primeiros pais e segue até nós por conta do pecado que nós ainda carregamos. Bom, o que Deus está fazendo? Deus está, ao longo da história, restaurando aquilo que foi quebrado. Isso é um processo, que é o que nós chamamos de a história da redenção. Quando o homem peca, em Gênesis 3,15, Deus faz uma promessa. Vai vir o descendente, que vai esmagar a serpente, filho de mulher, que vai esmagar a serpente vai ferir o seu calcanhar, mas ele vai esmagar. Isso é a promessa da vida de Jesus. Lá em Gênesis, Jesus está sendo prometido vir para poder destruir as obras de Satanás e então a restauração acontecer. Então, respondendo a sua pergunta, a gente precisa entender esse contexto porque é uma pergunta profunda, sincera, e a gente não pode dar uma resposta simplista para uma pergunta profunda dessa. Sim. A gente precisa entender esse contexto. E respondendo agora a pergunta, por que é que Deus não simplesmente, no estalar de dedos, fez? Deus poderia fazer? Bom, como soberano e onipotente, Deus pode fazer. Só que a gente precisa entender que a história da redenção está acontecendo. Deus está restaurando o mundo. Inclusive, Deus está trabalhando em nós. Então, muitas vezes, para Deus, na verdade, o nosso crescimento, forjar a imagem de Jesus em nós é mais importante do que o nosso conforto. Entendi. Forjar a imagem de Jesus em nós, restaurar em nós o que está quebrado, é mais importante do que simplesmente essa felicidade que nós muitas vezes traduzimos como o que há de bom na vida. O que há de bom na vida. Porque você percebe que o Jó do capítulo 1 não é o Jó do capítulo 43. Entende? Então, o sofrimento, na verdade, ele é um instrumento de Deus na vida do cristão. Para que Cristo seja forjado em nós. Deus tem os seus propósitos. Deus poderia fazer como Deus? Sim. Só que, olha como Deus é muito mais sábio. A gente quer resolver o problema rápido, mas Deus não quer simplesmente resolver o problema rápido. Ele quer fazer coisas muito mais sábias, muito mais profundas, muito mais poderosas e eternas em nós. Eu gosto de entender também isso, porque assim, se não fosse a história... Se Jó não tivesse passado pelas coisas que passou, e eu também, como você, acredito que são fatos reais mesmo, ele realmente existiu. Se ele não tivesse passado por isso, se isso não tivesse sido documentado, quantas pessoas não teriam aprendido com ele? Então, às vezes, quando a gente vê alguém... É aquela história, eu já falei em outros episódios, aquela história do homem cego, né? Onde Jesus passa por ele e aí um dos discípulos diz, quem pecou? Foi este homem ou a família, os pais dele? Ninguém pecou. Ele nasceu assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. Então... As coisas aconteceram com Jó. Eu gosto de pensar assim, eu não sou teólogo aqui não, hein, gente? Mas eu gosto de pensar que essas coisas aconteceram com Jó para que se manifestassem na vida dele a glória de Deus. Então, da restauração dele, de nós termos aprendido com Jó. Porque, como você disse, o Jó do primeiro capítulo... Não é o Jó do capítulo 42. Não é. E olha, tem uma coisa que eu
que eu percebo na dinâmica de como Deus guia a nossa vida, o apóstolo Paulo vai dizer que nós fomos consolados pelo Espírito da consolação para consolarmos a outros. Olha que interessante. Então, Deus não desperdiça nada do que nós temos. Nada do que acontece na nossa vida é por acaso. É claro que, por que isso me aconteceu? Talvez seja fruto de decisões de outras pessoas, né? Mas aconteceu. Bom, a boa notícia é que apesar das dores, Deus tem um propósito mais sábio para isso. Sim. Deus tem um propósito frutífero até para as nossas dores. Isso é extraordinário. Nós não estamos largados desse mundo. Deus está conduzindo a história. Então, assim como Jó, eu concordo com você. E isso foi uma das reflexões que eu fiz. Imagina se Jó não tivesse passado por isso, né? Que testemunho poderoso a gente teria perdido. Sim, com certeza. E quantas pessoas são consoladas pela nossa experiência com Deus no sofrimento. Então, vamos lá. Voltando a falar dessa questão que Jó não é o mesmo do primeiro, nem do último capítulo. Depois desse diálogo do diabo com Deus e das provações ali que Jó passou nos 3 primeiros capítulos, se eu não me engano, no segundo capítulo ainda, Deus diz, e Jó, não, aliás, acredito que não tenha sido Deus, tenha sido o autor, né? E nisso Jó não pecou em palavras até aquele momento. Porém, depois desse capítulo em diante, Jó usa palavras duras, né, ao longo do livro. Maldito o dia em que eu nasci, e aquelas reclamações todas que são o contexto ali do livro inteiro, né, do restante do livro inteiro. Ele reclamou bastante. Você encara... até ali o próprio autor diz que Jó não pecou em palavras, até esse momento. Depois, onde começam as murmurações de Jó, como você encara isso? Biblicamente falando e teologicamente falando, a questão da nossa fé, o fortalecimento da nossa fé, a conduta de nossa vida mediante ao sofrimento e essas murmurações que nós temos, né? Não foi só Jó, a gente reclama diariamente. Sim. A gente vê ao longo das narrativas bíblicas, né? Autores como o próprio apóstolo Paulo. Eu gosto muito de Paulo, assim, sabe? Acho que Paulo é muito verdadeiro, muito transparente. Ele não esconde suas dores, né? Ele diz assim, olha, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo, num momento assim de luta interna, né? E lutas externas, chega um momento que ele diz assim para os irmãos, né? Gente, eu estou passando por muitos temores, né? Por questões internas, lutas internas dentro do meu coração, mas perseguições externas. Meu coração está preocupadíssimo com a saúde espiritual das igrejas. Então, você vê que ele chega diante de Deus até com um espinho na carne e diz assim, 3 vezes eu roguei ao Senhor. E eu imagino esse rogo, né? Oh, Deus, por favor. Não, Deus, tira isso de mim. Né? Tá doendo. Tanto que as palavras que ele... eu sinto como se fosse um mensageiro de Satanás me dando tapas na face. Olha o tamanho do sofrimento. Então, é legítimo que assim como Paulo, assim como nós encontramos o salmista no Salmo 80 também, se não me engano é o Salmo de Asaf, chegando diante de Deus e falando, Deus, eu não entendo por quê. Salmo 80, por exemplo, o salmista diz assim, o Senhor nos tirou de um lugar, nos plantou aqui, e foi o Senhor que fez. O Senhor que nos trouxe. Aí agora, por que o Senhor está permitindo que os nossos inimigos venham contra nós? Não estou entendendo, Deus. Olha que oração sincera. Então, eu entendo, em primeiro lugar, que nós podemos e devemos colocar diante de Deus com sinceridade as nossas queixas. A gente não precisa ter medo disso. Porque às vezes a gente vê o cristão com medo de colocar diante de Deus a dor do seu coração. E às vezes não é sincero com Deus naquilo que está passando. Exatamente. Eu penso nisso rotineiramente. Você pensa nisso também? Tenho medo de reclamar, às vezes, pelas coisas que outras pessoas sofrem mais do que eu, e as minhas reclamações serem pífias, sabe? E aí
por isso Deus me punir. Né? A gente tem essa impressão de Deus sendo um Deus punitivo para as coisas que a gente vem a reclamar. Você vê que essa questão de olhar e ver injustiças no mundo, isso precisa nos mover a um clamor, sabe? A um clamor em que sentido? Por exemplo, lá em Mateus, quando fala de que Jesus foi perseguido, então ainda criança, Herodes manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos, fazendo uma referência até a Moisés, né, de quando Moisés nasceu. Sim. E aí há um clamor. Há um clamor lá, que é uma profecia do Antigo Testamento. Um choro pelas crianças que estavam sendo mortas. Isso é um choro de indignação, um choro de tristeza, que foi colocado diante de Deus. Então, nesse mundo caído que nós vivemos, onde o pecado está aí, nos sacudindo, onde as injustiças estão aí, onde a gente vê cada barbaridade nesse Brasil e nesse mundo afora, tudo isso precisa nos mover a um choro um clamor, na verdade, para que Deus mude isso. Esse é um ponto. Isso é legítimo. Só que, detalhe, somos filhos de Adão, descendentes de Adão. No meio daquilo que é legítimo, podemos encontrar o pecado. Entende? O meu choro e o meu lamento pela minha condição, eu estou passando por uma situação muito difícil. É legítimo que eu coloque esse meu clamor diante de Deus, essa minha reclamação diante de Deus? Legítimo. O problema é quando nós tornamos isso que é legítimo em pecado. Por exemplo, o povo de Israel, no deserto. Cadê o Senhor? O Senhor nos tirou de lá para trazer para cá, para nos abandonar. Acusações contra Deus. Aí é o problema. É quando nós desconfiamos de Deus. Aí nós encontramos no nosso coração o pecado. Nós estamos desconfiando da providência de Deus. Nós estamos colocando Deus contra a parede. Nós estamos assumindo uma postura contra o Criador. Isso acaba nos levando assim ao pecado contra o Senhor, né? Então, o que eu penso sobre a sua pergunta, o que não pode acontecer é a murmuração, sabe? Porque na murmuração nós encontramos a ingratidão, na murmuração nós encontramos essa acusação contra Deus. Isso é um cuidado que a gente tem que ter com o nosso coração. Mas a boa notícia é que, apesar da dor às vezes ser tão intensa e nós murmurarmos, Deus não abandonou Jó, apesar da murmuração. Porque dali essas murmurações não tiveram... Vamos ser real aqui. Dor é real, cara. Dor é real. E a dor dele... E uma dor intensa, sabe? Isso aqui eu não estou justificando, não. Mas a gente tem que ser compreensível com a realidade. O que está acontecendo com esse cara? Isso tudo é real, gente. Esse cara perdeu filhos. Imagine que você receber em um dia... Não é comum pais enterrarem filhos. Não. A ordem natural da vida é que os filhos enterrem os seus pais. Esse pai está enterrando 10 filhos. Esse homem, que era um homem rico, perdeu os seus bens. Esse homem que era conceituado começou a ser zombado na sociedade. Esse homem que tinha saúde perdeu sua saúde. Esse homem que tinha harmonia familiar está ouvindo da esposa, cara. Morre. Amaldiçoa teu Deus, amaldiçoa se Deus serve para quê? Mas o lugar onde deveria vir o apoio, acabou tudo. Acabou tudo. Então, assim, é compreensível essa postura de Jó. Mas, nós analisando a postura, é possível encontrar no meio daquilo que é legítimo, sim, resquícios do nosso pecado. Certo. Que às vezes se opõem contra o Criador. E aí, já aprofundando ao longo do livro, né, não vai dar para revirar versículo a versículo aqui. Sim. Mas a tônica do restante do livro são 3 amigos de Jó. Muito amigos, né? Podemos dizer, porque não são muito legais, não. Mas, enfim, 3 amigos de Jó que o encontram. E aí, ao longo do 4º até o, 39º, 38º capítulo, são esses embates aí entre os amigos dele e ele.
E aí eu gostaria de ponderar um desses diálogos aí, né, que me marcou muito, que foi no capítulo 4 já, com o primeiro dos amigos dele, ele faz, que tem um pensamento que nós muitas das vezes temos também, que é a lei da reciprocidade. O Elifaz, esse amigo de Jó, né, no capítulo 4, acusa Jó. Pode alguma pessoa ser justa diante de Deus e tal? E aí começa, se você... não vou lembrar das palavras especificamente, mas se isso está acontecendo com você, Jó, é porque você pecou, confesse seu pecado. Ele é duro. Aqui, por exemplo, aqui, ó, ele diz assim, em resumo, né? Você é mestre, né? Você ensinou tanta gente, aí agora, quando chega na sua vez, você perde a paciência. Ou, em outras palavras, você não vive o que você prega. Palavras duras. Né? Então, assim, esse é um pensamento em que, assim, a gente se prende, às vezes, dessa reciprocidade. E não é bem assim que acontece, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de como a gente se aproxima de uma pessoa em sofrimento e como a gente pode ser mal ao se aproximar dessa pessoa, né? Sim. Como que você lida com esse tipo de... Como você aconselha, na verdade, as pessoas nesse sentido, assim, de que tem que ter cuidado quando você olha o sofrimento de alguém? Sim. Olha, nós podemos ter a teologia correta. Nós podemos ter a teologia mais próxima das Escrituras. Nós podemos ter cursos, mestrados. Esses amigos de Jó, os detalhes do texto bíblico são maravilhosos. Eles são versados na sabedoria da época. Eles têm um conhecimento a respeito de Deus, um conhecimento cultural sobre o que a cultura crê sobre Deus. Eles têm um conhecimento sobre como a sociedade se organizava. Só que, aí que eu estou falando, a gente pode ter tudo isso. Pode ter tudo isso, mesmo assim não ser útil na vida das pessoas na hora do sofrimento. Eu penso que alguém que sofre precisa ser acolhido. Alguém que sofre, ele não precisa de uma acusação, sabe? Alguém que sofre precisa de um ombro. Alguém que sofre precisa, de fato, da manifestação da compaixão de Jesus em nós. O momento do sofrimento não é o momento desse tipo de discussão. Uma coisa que acontece aqui, é o que você falou da reciprocidade, ou a justiça retributiva, né? Que é esse pensamento do brasileiro. Só posso ter jogado pedra na cruz. Já ouviu essa? Já ouviu essa? Não, isso está acontecendo, só posso... Não, joguei pedra na cruz. Olha, tem gente que joga pedra na cruz. E por que jogou pedra na cruz? Estava vivendo coisas que estão vivendo. Mas tem gente que está vivendo as consequências das suas escolhas. E isso não é exatamente que Deus é ruim. São consequências das suas decisões conscientes ou não tão conscientes naquele momento. Mas pensando na justiça de Deus, de fato Deus é justo. Deus é justo, perfeitamente justo. Mas não necessariamente todo o sofrimento que nós passamos não é necessariamente fruto de um pecado específico. Aí vamos fazer uma diferença aqui. O sofrimento no mundo, ele entrou após a entrada do pecado. Quando Adão e Eva pecam no paraíso, a ordem natural das coisas, isso é afetado. Doença começa a acontecer, a nossa carne começa a se deteriorar com o tempo. A quebra dos relacionamentos, tudo isso consequência do pecado original. Então é o seguinte, a gente precisa entender o sofrimento como de fato consequência do pecado original. Não era esse o plano de Deus. Não era esse o propósito criacional de Deus, mas está aí. Agora, esse é um ponto. Outra coisa é nós entendermos que alguém está vivendo uma situação difícil porque necessariamente está em pecado. Assim como o oposto também é verdade. É de achar que vamos fazer coisas para sermos abençoados. Exato. Né? Que há uma certa teologia, chamada de teologia da prosperidade, que diz justamente isso. Eu preciso fazer coisas para Deus. Quanto mais eu faço,
É uma mistura de teologia de prosperidade e teologia de obras, né? Quanto mais eu faço, mais Deus me abençoa. Aí ele está colocando Deus debaixo da nossa... Como se fosse um gênio da lâmpada. Um gênio da lâmpada. Ó, tô fazendo lá, só se vira aí, ó. Se vira e tô cumprindo. Ó, deu check aqui na minha lista de bondade, só se vira para me abençoar. Então, a justiça retributiva não funciona. Ela é tanto positiva quanto negativa. Eu faço para Deus me abençoar. Alguém que está sofrendo porque está em pecado. Não necessariamente. Não, a vida é mais complicada que isso. A vida é muito mais complexa. É o que nós falamos. Você pensa, por exemplo, numa pessoa que foi abusada. Quem tem coragem de dizer que isso... Entende? Que eu tenho uma criança que foi abusada. É assim, inadmissível você olhar para uma situação dessa e dizer que isso é consequência de um pecado da criança. Eu gosto do exemplo de um teólogo que falou uma vez que câncer e criança não eram para existir na mesma frase nunca. Então, mas o mundo assim, acontece. Esse mundo caído, infelizmente, isso acontece. Então, por que eu estou voltando ao exemplo que eu dei aqui? Um exemplo forte, mas ajuda a gente a entender. O que está acontecendo, ela está sendo alvo do pecado de uma outra pessoa. Percebe a presença do pecado? Sim, entendi. Sabe? E Deus está trabalhando. Se Deus não fosse justo, aí é o ponto. Situações como essa ficariam impunes. Mas Deus é justo. No tempo certo, Ele vai resolver. Bom, então assim, ainda sobre Elifaz, o primeiro amigo de Jó, né? Eu tenho uma passagem, ainda no 4º capítulo, em que para fortalecer esse pensamento dele, Elifaz, contra Jó, de que ele estava pecando, Elifaz diz algumas palavras que assim, veio a mim à noite sobre misterioso um vulto em que me disse, e aí esse vulto disse que Jó havia pecado, entre outros, assim, não especificamente com essas palavras, mas que os mesmos pensamentos que ele faz já vinha tendo. Sim. E aí, obviamente, a gente lendo o livro sabe que não eram essas circunstâncias. O autor não diz bem que vulto era esse, se realmente existiu, ou se ele estava só usando essa narrativa para valorizar o que ele havia dito, mas era mentira isso, o que esse ser veio até Elifaz e disse. Aí vem a minha pergunta, pode ter sido algo maligno ali que veio dizer a Elifaz o que disse? E complemento isso, a minha pergunta. Porque às vezes a gente se acha no direito de falar através de Deus em certas situações que às vezes não é Deus falando conosco. E assim, no texto, insisto, não fica claro o que era ali. Só diz que o que aconteceu, o texto mostra especificamente que estava errado, que não era aquele pensamento que esse vulto, esse ser veio e disse a Elifaz. Então assim, qual o cuidado que a gente tem que ter também para na hora de achar que está recebendo um dom espiritual, uma revelação, alguma coisa, quando vai se dirigir não só a outras pessoas, mas também a gente. Como a gente pensar assim, será que é Deus falando comigo mesmo? Será que não é? Sim. Que é? Legal. Como que isso... Legal como que a gente raciocina, que a gente decide algo em relação a isso? Se é Deus mesmo falando comigo ou não? Esse capítulo 4, essa parte aqui dessa manifestação espiritual, ela divide opiniões, né? Alguns teólogos antigos entendem que aqui talvez tenha sido um próprio anjo do Senhor mesmo. E qual o entendimento do texto, né? Do texto aqui, segundo esses teólogos? É que, na verdade, o que o vulto está dizendo é o seguinte: pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia no seu servo, aos seus anjos atribuem imperfeições, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e que são esmagados como traça, nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre. Tudo perfeito, mas utilizando essas palavras para acusar Jó. O problema é que esses teólogos entendem é justamente isso, não é nem a mensagem, porque a mensagem é isso mesmo. Ele está fazendo aqui um superlativo. Deus
quando a gente compara a criação, até mesmo os anjos com esse Deus, eles parecem imperfeitos. Não é que eles são imperfeitos, mas é que a grandeza e a majestade de Deus são tão extraordinárias que tudo fica pequeno. Né? Isso é o ponto. Mas é aquilo que a gente está conversando aqui. É você pegar uma teologia que tem razão de ser e você usar isso de forma equivocada, muitas vezes. Né? Você usar isso de forma equivocada no momento errado. Né? Então, mas respondendo a sua pergunta, que eu acho que é o ponto-chave, e é muito legal a gente falar sobre isso. Por quê? Porque, infelizmente, a gente conhece histórias de relacionamentos que terminaram por causa de ditas profecias, né? Empregos que foram deixados também por orientações atribuídas a Deus, e etc. A gente poderia falar sobre muitos exemplos aqui. Posso interromper um pouquinho? Sim. Me lembrei de um exemplo aqui que fica muito legal falar. Vou utilizar até o nome, porque ela disse isso nas redes sociais, Rebecca Renner, se eu não me engano, que é ela é casada com um pastor e ela tem uma vida pública, participa também daquela 3 palavrinhas, sabe aquele desenho? Rebecca Neme. Isso. Neme. Isso. E aí ela, por muito tempo, ela está grávida no momento, né? Mas depois de, sei lá, mais de uma década casada com o marido dela, que é pastor, e ela disse num vídeo no YouTube, eu vi, que o quanto doía nela pessoas se aproximando dela e dizendo: Deus falou comigo que esse ano ainda você engravida. Isso é muito e ela não engravidava, entende? Então, assim, isso nela machucava muito. Então, assim, de novo retorna a pergunta: como que a gente tem que ter esse cuidado para saber se aquilo que a gente sente ou que a gente pensa realmente são revelações de Deus para o outro ou até para nós mesmos? Sim. Bom, a base de tudo, a gente precisa submeter qualquer tipo de experiência ao crivo das Escrituras. Ponto. Lutero tinha uma frase que eu gosto muito e eu acho muito apropriada. A minha consciência está cativa e obediente à palavra de Deus. Pode chover milagre todos os dias, mas se não está na Bíblia, então a ideia da frase é: se não está nas Escrituras, então não serve. Porque se eu creio que o que está aqui é voz autorizada de Deus, inspirada, o próprio testemunho da Bíblia diz que toda, não uma parte, mas toda a Escritura é palavra de Deus. Inspirada. Foi escrito por homens, divinamente inspirados. Ok, ponto. Se eu creio que o que está aqui, esses livros bíblicos, toda ela, voz de Deus para mim, então aquilo que eu recebo num momento de oração, uma impressão, um direcionamento, se o que eu recebo não está de acordo com o que está nela, ou a contraria, precisa ser rejeitado. Então, o crivo principal entre o que eu sinto e o que Deus diz na palavra, eu fico com o que Deus diz na palavra. Então, o crivo básico, eu preciso submeter as minhas experiências ao que diz a palavra de Deus. Segunda coisa, isso é muito, essa questão que você colocou, isso é muito, muito pessoal e muito complicado. Então, assim, se alguém chega para mim e diz que recebeu uma orientação, um direcionamento em oração, estava orando por alguém e sentiu que Deus moveu no coração dela sobre orar. Vamos usar o exemplo da gravidez, né? Se eu sei que uma pessoa tem esse problema e Deus move meu coração para orar por ela, porque Deus quer fazer algo, então eu vou orar. Eu não preciso alarmar, sabe? A dificuldade é quando nós transformamos isso num alarme e dizemos coisas que Deus não disse. Então, como que eu orientaria alguém? Passe o que você está recebendo no crivo da palavra. Transforme isso em motivo de oração. Não precisa de alarde. Não precisa disso. A gente tem que ter cuidado com gerar essa expectativa nas pessoas em nome de Deus. Isso é muito sério. Muito sério. Sabe? Me incomoda muito. Muito sério. Então, assim, eu oro a Deus. Deus, se o Senhor quiser me dar um direcionamento, uma direção, fale comigo, no meu coração, em oração. Me dê essa direção, porque eu tenho muito temor com essas experiências, sabe? Sim.
tem muito temor mesmo. E o livro de Jó mostra que uma dessas experiências não é como a gente às vezes acha que é, né? Acha como que é. Que realmente veio de Deus e aí eu tô revelando... E tudo isso, essas experiências extraordinárias, elas são viciantes. A gente começa a buscá-las. Sim. E a gente, geralmente, quando há um excesso dessas experiências... Geralmente, não vou falar não vou generalizar, certo, mas a gente vê o estudo das escrituras muitas vezes sendo trocado por essas coisas, por essas experiências. Então, assim, com muito temor a gente precisa cada vez mais voltar à palavra, para que Deus nos fale por ela e que as nossas impressões, essas manifestações sejam submissas a ela, passem por ela e que a gente tenha muita sabedoria para lidar com essas coisas. Porque a gente pode afetar a vida de outras pessoas. Sim, né? Com certeza. Ao longo do livro, né, esses diálogos vão acontecendo e para não ficar um podcast, um programa muito grande, né, a gente convida os ouvintes, né, as pessoas que estão vendo, para ler o livro inteiro e ver todos esses diálogos. Mas um tom aí também desses 30 e tantos capítulos aí entre os diálogos dos amigos de Jó e Jó, são os porquês de Jó, né? Por que isso acontecendo comigo, isso e tal, eu segui o teu caminho, segui a tua palavra, mas estou passando por isso e tal. E aí lá pro final do livro, né? Caminhando pro final do livro, Deus se revela a Jó. E agora a pergunta, assim, que todo mundo deve estar se fazendo para quem ainda não leu o livro. Deus realmente responde a Jó o porquê? Boa pergunta, excelente, excelente. Deus responde a Jó, não do jeito que ele queria. Exato, isso para quem leu sabe que... Jó faz mais ou menos aí, se não me engano, 16 perguntas e Deus responde com 70, mais ou menos, né? Perguntas retóricas. Deus não estava esperando a contra-resposta de Jó, né? Eram perguntas para levar Jó a refletir em meio ao sofrimento. Deus é pedagógico. A pedagogia vem de Deus, na verdade. Ele é a fonte da pedagogia. Deus sabe como se relacionar conosco. Deus sabe, Ele nos fez. Quando Deus faz 70 perguntas, Deus quer levar Jó a uma reflexão que foi humilhante para Jó. Em que sentido? Porque Deus revela a si mesmo. Deus revela aspectos do seu caráter, da sua personalidade. Deus revela facetas da sua glória. Isso, da sua glória, da sua grandiosidade. Que colocam Jó de joelhos. E eu estou para te dizer que isso é muito mais extraordinário do que simplesmente responder as 16 perguntas. Foi muito mais pedagógico para Jó do que se realmente contasse a Jó os 3 primeiros capítulos lá do livro, né? Deus não queria bater boca com Jó. Vamos falar aqui. O que está acontecendo entre os amigos de Jó e Jó? Cara, eles estão batendo boca o tempo inteiro. Peraí, gente, mas tem uma pessoa sofrendo nessa história. Tem uma pessoa sofrendo nessa história, dores reais. Amigos que estão batendo boca, cara, discutindo. Acusação o tempo inteiro. Acusação, você deve ter feito isso. Não, você só pode ter jogado pedra na cruz. Não, então você não dá conta de viver. Gente, isso é coisa para falar com a pessoa que está sofrendo. Você não dá conta de viver aquilo que você ensina. Isso é hora de falar isso. Chega no outro, meu cara. Se é isso que está acontecendo, poxa, você tem ensinado sobre isso, como que eu posso te ajudar a viver isso que Deus tem compartilhado? Mas não foi isso que aconteceu, bate boca. Deus não está interessado em agir com Jó como seus amigos. Deus é muito superior, Deus é muito mais sábio do que os amigos de Jó, é Deus. O que Deus faz? Não bate boca. Deus faz aquilo que nós precisamos em meio ao sofrimento, revela a sua glória. Eu gosto muito da resposta, entre aspas, né, que Deus dá, não sei nem se seria entre aspas, mas através de perguntas, porque assim, coloca Jó no lugar dele. No lugar dele. Por aquilo que nós falamos. No sofrimento, ele transforma o que é legítimo em algo exaltado contra Deus. Certo. E ele justamente, Deus coloca,
Onde você estava quando eu criei as coisas? Exatamente. Você está falando desse jeito comigo? Onde você estava quando eu formei os mares? E quando eu digo que o livro essa resposta é mais pedagógica do que se ele tivesse contado lá os primeiros 2 capítulos do livro, a Jó, é porque assim, Jó aprendeu mediante a essa resposta de Deus sem se sentir envaidecido. Porque, por exemplo, no início do episódio nós falamos, tudo isso pelo qual Jó passou, um monte de gente aprendeu com o sofrimento de Jó. Então ele, se Deus tivesse dito isso, né, talvez, vamos dizer, não, Jó, você passou por isso, porque bilhões e bilhões de pessoas vão aprender com você. Talvez poderia envaidecê-lo, né? E aí, não vou entrar no mérito se iria ou não, mas no caso das perguntas de Deus para Jó, colocou Jó no lugar dele. Onde estava você, como você falou, onde estava você quando eu criei os céus e a terra, as águas profundas, os mares e tal? E aí isso gerou uma certa humildade dele, ao invés de envaidecê-lo, né? Por ele ter suportado tudo como suportou. Então, assim, eu acho o livro, além de falar sobre sofrimento, e de perseverança, né? Que foi o que eu disse no começo, fala também sobre humildade, de colocar a gente. Quando a gente pergunta por que eu, Deus fala, por que não você? Sabe? Então, esse é um ponto interessante, porque por que eu não posso sofrer? Né? As pessoas sofrem. O sofrimento é uma realidade universal. E por que eu não posso passar por esse sofrimento? Eu posso passar pelo sofrimento. Uma das lições de Jó é justamente essa. A vida, ela é frágil. Nós somos frágeis. Uma hora nós podemos ter e outra hora podemos não ter. E por que isso pode acontecer com alguns e não conosco? Estamos suscetíveis, somos seres humanos. E Deus é tão perfeito que além assim dele colocar Jó no lugar dele, ele ainda dá uma esperança a Jó em meio ao sofrimento. Porque em um capítulo ele descreve 2 seres. Deus descreve 2 seres, né? Eu não sei como está na sua tradução. Onde eu li a última vez estava Leviatã, um dos seres. E aí, na descrição, ele diz que a carapaça, lança nenhuma penetrava sua carapaça, sua cauda era rígida como um cedro, seus ossos eram como canos de cobre, de sua boca saía fogo e por aí vai, assim, um monstro terrível. E Deus fala, e com um sopro eu o aniquilaria, alguma coisa desse tipo, eu acabaria com ele. Então ele dá esperança a Jó narrando isso, né? O seu Deus, ele dizendo, né? O que eu acho que acredito que Deus queria que Jó entendesse. O teu Deus, destruiria um ser desse com um sopro. Então pode ficar tranquilo, sabe? Que eu sei. E a grande pegada do livro de Jó, uma das grandes mensagens de esperança, é ecoada em Jó, mas é ecoada em outros lugares da Bíblia. Os salmistas constantemente colocavam diante de Deus esse questionamento. Por que os ímpios eles prevalecem sobre os justos? Né? Por que o teu povo sofre e aqueles que não te amam às vezes prevalecem? E qual é a resposta de Deus? Calma. Eles são como a erva. A erva, ela seca e ela desaparece. Os ímpios também são assim. Aparentemente, eles prevalecem. Aparentemente. Mas eles são como a erva. Uma vida passageira. Isso vai acabar. Sim. E a grande chave aqui, uma das grandes chaves do entendimento do livro de Jó, que a gente pode falar mais para o final, é que Deus está trabalhando para restaurar aquilo que foi quebrado. Isso eu ia te perguntar também. O final do livro, bem no final mesmo, no último capítulo, Deus restaura a Jó e dá a ele tudo em dobro.
e muitas outras coisas mais. Então, os filhos dele retornam. Ele tem filhas... são as mais lindas, né? As consideradas mais bonitas, isso, né? de todo o reino, de toda a terra. E todos os bens dele vêm em dobro e etc. Isso, eu sei que não é dessa forma que Deus trabalha nos dias de hoje. Mas como que você interpreta essa passagem para que a gente não fique com aquele pensamento da retribuição? Eu não pequei, eu me mantive fiel, então Deus me dará tudo em dobro, né? Eu bati meu carro, não tinha seguro, e agora Deus vai me dar um carro 2 vezes mais caro daqui a pouco. Como que a gente trabalha com isso, sabe? Cara, lendo essa passagem, porque não é a tônica de como Deus trabalha, né? de retribuição. Bom, primeiro, isso aqui é um vislumbre da restauração eterna. Isso aqui é um vislumbre do que Deus fará em Apocalipse. Sim. Deus vai restaurar aquilo que foi quebrado pelo pecado. Deus vai restaurar aquilo que o adversário nos tirou. Deus, no dia final, irá restaurar este mundo injusto e caído. Deus irá restaurar. A gente precisa lembrar daquilo que eu falei sobre a história da redenção. Isso me empolga, eu até mexo na cadeira para poder falar. Jó recebeu essa restauração em vida. Isso, né? Como um sinal do que vai vir. Mas... Olha, gente, isso aqui é extraordinário. Isso aqui é uma moldura da qual nós fazemos parte. Toda a história da humanidade está dentro dessa moldura. De Gênesis, nós temos os primórdios da história da humanidade. O período assim mais antigo está registrado lá. Apocalipse é a realidade que ainda não chegou. Então, a vida se passa entre Gênesis e Apocalipse. O que nós estamos vivendo está entre Gênesis e Apocalipse. Entre a criação que foi manchada pelo pecado e o dia em que Deus irá restaurar todas as coisas. Então essas experiências de restauração, elas são... sabe quando o pai ali fez uma promessa para filho ou para o filho e ainda não chegou, mas ele vai lembrá-lo sempre, olha, está chegando o dia, olha, está chegando o dia. É como se Deus estivesse lembrando ao seu povo, quando lesse a história de Jó, está chegando o dia da restauração. Está chegando o momento onde eu vou colocar fim no mal que assola esse mundo. E como é que eu trabalho, como é que a gente deve trabalhar isso para que isso não fique parecendo retribuição? Bom, basta a gente se lembrar que tudo isso aconteceu mesmo após os exageros de Jó. O que está acontecendo aqui não é fruto da bondade de Jó. É fruto da bondade de Deus. Deus tem prazer em abençoar os seus servos. Nós não somos adeptos a essa teologia que diz que coloca a prosperidade no lugar de Cristo, mas nós entendemos também que Deus restaura. Nós entendemos também que em meio ao sofrimento podemos experimentar o cuidado de Deus, a restauração de Deus, a bênção de Deus. Deus não é um algoz. Deus não é uma divindade como aquelas divindades antigas, gregas, prontas para punir os seus servos, mesmo em meio ao sofrimento. Pelo contrário, foi por isso que Deus enviou Jesus. Para que em meio ao sofrimento sejamos abençoados pela sua presença. E bênçãos materiais, Deus tem para nós? Tem. Deus tem para nós. Isso não é o evangelho, isso não é o centro do evangelho. Mas Deus tem prazer em abençoar o seu povo. A riqueza de alguém, esse alguém deveria reconhecer que ela vem de Deus. Sua faculdade, seus estudos, o seu trabalho são bênçãos de Deus. E podemos ser abençoados no sofrimento? Com certeza. Certo. Deus tem prazer em abençoar. Sim, como o Jó cresceu. O Jó não por nossa causa. Insistiu no Jó do primeiro capítulo, Exato. não é o Jó do último. Eu acho que a grande diferença entre a retribuição é isso. Não é que Deus está nos retribuindo, não. Isso não é sobre mim. Deus não me abençoou por minha causa.
por o que eu faço, deixo de fazer. Por causa da bondade dele. Certo. E aí Jó vem com outra das frases mais famosas do livro, né? Sim, antes... Quando... Essa? Não. Não? Qual que é? Acho que é. Então vai. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Hoje eu te vejo. É a ideia de que antes ele achava que Deus era de uma forma, né? Bom, por isso ele era fiel a Deus, né? E por isso ele era ele era um bom servo de Deus. Mas ainda assim ele dizia que conhecia Deus de ouvir falar. Quando Deus o colocou no lugar dele, é que ele viu que agora ele sabia quem era Deus, né? A gente... Eu assim, vim com o Christian ali lá de Lafayette agora cedo, conversando. A gente veio conversando, falando sobre experiências de sofrimento. Experiências onde Deus nos permite ser, às vezes até humilhados. Cara, como que essas experiências de sofrimento nos fazem experimentar de Deus? Sabe? Quando a gente está aberto a entender isso. É porque quando a gente está sofrendo, geralmente, nós percebemos que aquilo que Paulo diz é um momento onde o poder de Cristo é aperfeiçoado em nós. Eu entendo que eu não tenho poder nenhum, porque quando eu estou bem, eu tenho o risco de achar que eu estou bem por minha causa. Sim. Mas quando eu estou sofrendo, se eu entender o sofrimento do propósito que ele é, isso vai afiar a minha dependência de Deus. Perfeito. Já podia acabar agora, gente, com essa frase aqui, hein? Porque é isso aí. Às vezes a gente, quando a gente acha que tá na crista da onda, né? Pode achar que... E graças a Deus pelos sofrimentos, nesse sentido, né? Graças a Deus pelos sofrimentos que nos mostram quão dependentes nós somos de Deus. Sim. Né? Muito legal. Então aqui, caminhando para o final, eu sempre tenho o hábito de pedir ao convidado, caso queira, fazer uma recomendação, seja de livro, de filme. Hoje já tem uns episódios que eu não faço as minhas recomendações, mas hoje eu venho trazer uma aqui que acho que muita gente já deve conhecer, que é a série The Chosen. Sim, você deve ter visto, já né? assisti. A primeira temporada eu assisti. Pra quem gosta, tem Netflix, eu acho que muita gente tem, né? A série, uma parte da série já tá na Netflix. É uma série linda, The Chosen, que chama, traduzindo Os Escolhidos, né? Que conta a história de Cristo ali, né? Com uma narrativa própria deles, né? Mas mais pela perspectiva dos escolhidos, dos discípulos. Sim. Então eu acho uma série fantástica. Excelente. Quem puder, assiste. É o que, assim, nos traz aquela doçura de como era viver ao lado de Cristo, que às vezes a gente lê e não tem essa compreensão, às vezes, de como era. Quão bom deveria ser viver naquele momento, né? Então fica aqui a minha recomendação. Você trouxe? Tem um livro que eu gosto muito e eu indico ele assim, sempre que eu posso, que chama Experimentando Mais de Deus. É um livro da capa azul, da editora Fiel, e é um livro assim que fala também sobre sofrimento. Um dos temas, né? Ele tenta trazer essa relação com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para a Trindade, no dia a dia. Então ele é um livro assim, que mescla ensinos, história, justamente tentando nos ajudar a perceber a relação com Deus no dia mesmo, sabe? Em que inclui sofrimento. Então, Experimentando Mais de Deus, da editora Fiel, vale a pena. Tá bom. Me lembrei aqui de uma outra recomendação que aí diz muito sobre o tema de sofrimento, né, e punição, que aí não é tão cristão assim, apesar de que muita gente acha que é. O livro e o filme também, né? Eu confesso que eu não li o livro, só vi o filme, que é A Cabana. Chegou a ler já? A ver? Eu vi esse filme, nossa, quando lançou, eu não me lembro quase nada. Então, a tônica ali, rapidinho, a tônica, né, é de um homem que perde a filha por um abusador. Ele abusa da filha menor e mata ela, a filha menor dessa pessoa. E aí ele tem um encontro, ele
ele recebe uma carta para encontrar ele numa cabana, ele vai até lá e ele se encontra com simplesmente a Trindade toda, Deus, Jesus e o Espírito Santo nessa cabana. E ele tem vários diálogos com essas personificadas, né, com uns atores lá. E assim, um dos diálogos eu acho muito legal, que é o homem reclama com Deus, como Jó reclamou ao longo do livro todo, né? Mas o homem reclama com Deus assim: você tem o hábito de punir quem você ama, né? E aí o ator, que ali no caso era até uma atriz interpretando Deus, diz: não, mas não é assim que eu trabalho. E eu achei isso fantástico, apesar de não ser um texto bíblico, a pessoa, o autor do livro, e soube passar isso com uma simplicidade, uma destreza fantástica. Quando Deus fala assim, no filme, Sim. né? Não é assim que eu trabalho. O próprio pecado é a sua punição. Então aquilo, eu explico, entrou na minha cabeça, eu falei, caramba! Porque assim, se você realmente é cristão e peca, aquilo te destrói por dentro. E se você não está nem aí para Deus, o próprio pecado já está te destruindo, te levando à condenação. Então, assim, de qualquer forma, é o pecado que te destrói. Sim. Sabe? Seja mentalmente, E pela mesmo. amargura de ter ofendido a Deus, de ter pecado contra Deus, ou quanto que você não está nem aí mais. Então vale a pena assistir também A Cabana, filme lindo, lindo. O livro deve ser mais, que toda adaptação eu não conheço. Eu não conheço muito o filme. bom, eu gosto muito. Então, agora também, né, já que a gente passou pelas recomendações, eu peço uma mensagem aí final que você possa deixar para os nossos ouvintes ou nossos telespectadores, né? Ainda estou acostumado, estou me acostumando a falar isso, assistindo, ouvindo. Então, queria que você deixasse palavras finais aí sobre esse filme. Bom, quando eu pensei em vir falar sobre essa questão do sofrimento de Jó, eu pensei bastante sobre não desperdiçarmos o nosso sofrimento. Porque justamente Deus usa tudo que nós temos. Se nós desperdiçarmos o nosso sofrimento, o que é desperdiçar o sofrimento? É passar por ele, muitas vezes assumindo uma postura de murmuração, de oposição contra Deus, ou passar como se fosse apenas algo aleatório da vida, sabe? Como se nós estivéssemos no universo soltos, sem ninguém conduzindo a história. Meu convite para você que está aqui nos ouvindo e nos assistindo é olhar para a sua vida, incluindo o sofrimento que nós enfrentamos, na perspectiva de Deus, do cuidado de Deus. E aí eu quero pensar com você algumas coisas rápidas aqui. Você já parou para pensar que a história de Jó, ela tem tudo a ver com a história de Jesus? Porque no meio do sofrimento, Jó clama por um mediador. No meio do sofrimento, Jó diz assim: olha, eu sei que o meu Redentor vive e que por minha causa ele se levantará. E a boa notícia é que o Redentor foi levantado em favor daqueles que sofrem. Quando a gente olha para Jesus enfrentando as tempestades, Jesus enfrentando as perseguições, Jesus, o justo, porque se tem alguém na história que é justo, não é Jó. Não sou eu. Não somos nós. É Jesus. E o justo sofreu. O justo sofreu. O verdadeiro justo sofreu. E a grande mensagem do Evangelho para aqueles que sofrem, e eu falei de casos dolorosos, como o caso do abuso, né? Falamos aqui hoje sobre a questão, né, de crianças que passam por isso, de situações de doenças e enfermidades, como você, né, citou aí. Uma das grandes notícias do Evangelho é que Deus enviou o justo para sofrer, para que quando sofrêssemos, não estivéssemos sozinhos.
Essa é a grande mensagem do Evangelho para aqueles que sofrem. Não precisamos passar pelo sofrimento sozinhos. Sofrimento faz parte da experiência da vida num mundo caído. Sofrimento faz parte da nossa trajetória. Mas não precisamos passar isso sozinhos. Deus enviou o justo, Jesus. Ele foi, inclusive, sofreu sozinho, abandonado pelo seu pai no momento do derramar da ira na cruz do Calvário. Jesus sofreu sozinho para que quando sofrêssemos, não estivéssemos sozinhos. E é por isso que ele ressuscitou, sabe? Então, não desperdice seu sofrimento. Seu sofrimento, com certeza, será uma ferramenta para poder cumprir os propósitos de Deus na sua vida e através de você. E isso não é papo de esses papos furados que tem por aí. Isso é assunto da palavra. Deus usa situações mais difíceis da nossa vida para forjar o caráter de Cristo em nós. Isso aí. Então não desperdice sua dor. O Viktor Frankl, um famoso psicólogo antigo, foi para o campo de concentração. Ele não era cristão, ele era judeu, mas ele escreve a sua psicologia, né, a logoterapia, com esse entendimento de que no sofrimento nós podemos encontrar propósito. No sofrimento nós podemos encontrar. Talvez a sua dor seja a sua missão. Talvez a sua dor seja a sua missão. Exatamente. Terminamos assim com essas belas palavras, né? Gente, pessoal, eu agradeço muito, primeiramente, a Deus, depois ao nosso convidado por ter aceitado aqui o convite. E agradeço a todos vocês, se possível, dar um joinha, clicar, compartilhar com os amigos, né? E ajuda muito. Não só para essa pessoa que você já que está compartilhando, né? Diz assim que gostou do episódio, mas não só para você compartilhar isso com um amigo. Dá uma joinha também, faz com que outras pessoas possam receber esse vídeo por notificação e por aconselhamento assim, de bons vídeos. Então, se puder dar um joinha aí, a gente agradece. Tá bom? A gente fica por aqui e até no próximo programa.